Boa noite a todos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Gostaria de pedir que todos se colocassem de pé para darmos início ao nosso culto de louvor, de adoração ao nosso Senhor Jesus. Oremos. Santo Deus e Pai, eterno Senhor, Deus de tudo o que há, ó Pai, te pedimos que esteja aqui conosco essa noite, meu Deus. Te pedimos que habite em nossos corações, meu Pai. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós não merecendo, mas que o Senhor permaneça conosco, ó Deus, assim como o Senhor prometeu, porque o Senhor era amor. Pai, estamos gratos porque o Senhor não olha para nós olhando para as nossas falhas, mas o Senhor olha para nós com um olhar de amor. O Senhor diz na sua palavra que os seus pensamentos são mais altos que os nossos. E nós cremos nisso, ó Pai. É por isso que nós nos reunimos aqui para te engrandecer, para louvar o teu santo nome, para termos gratidão pelo aquilo que o Senhor fez por nós, pelo sacrifício do teu Filho Jesus, que foi enviado e morreu para nos salvar, ó Pai. Muito obrigada por isso, Deus. Senhor, estamos aqui para te engrandecer, para aprender também de Ti, ó Pai. Então, que os nossos corações estejam atentos para aprender, que os nossos ouvidos estejam buscando ouvir a Tua palavra, Deus, ouvir a Tua voz. Não só nessa noite, Pai, não só aqui, nesse templo, mas em casa, nos nossos trabalhos, onde quer que estejamos, ó Deus. Que os nossos corações estejam sensíveis para sentir a Tua direção. E que o nosso pensamento tenha a certeza de que o Senhor é o nosso Deus. De que o Senhor é o alvo das nossas vidas. De que sem Ti nada podemos fazer, meu Pai. E que nós tenhamos um coração grato. E que nós tenhamos um coração que busca Te adorar, independente das circunstâncias, ó Deus. Muito obrigada por tudo. Une, Senhor, o nosso coração aqui em um só louvor, para Te engrandecer, porque só Tu és digno de toda honra e toda glória. Amém. Meus irmãos, convido todos vocês a abrirem a Bíblia na carta aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, amém? Nós faremos uma leitura responsiva do versículo 1 até o versículo 9. Filipenses 4. Eu farei a leitura dos versículos ímpares e os irmãos dos versículos pares. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Convido a igreja a repetir o versículo 7 todos juntos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, essas palavras nos dizem muita coisa, mas o que eu gostaria de ressaltar com os irmãos é sobre a paz. É sobre ter esperança no Senhor. É sobre ter uma fé maior do que qualquer problema, maior do que qualquer situação que possa nos afligir. É saber que mesmo nas dificuldades, o Senhor, Ele está conosco. Ele está ali guardando as nossas vidas. Ele está ali cuidando para que aquela fase passe logo. E que para que nós possamos aprender com aquilo. Então, que a nossa fé ela se renove. Que a nossa fé em Deus ela seja maior que qualquer problema e que qualquer dificuldade que possa ocorrer ao longo da nossa vida. Amém? Vamos louvar a Deus com muita fé. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho das estrelas, eu não temerei, não, não. Eu sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só que ela escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem fortalece a igreja. Eu vou. Com meu
seguir sempre com fé no Senhor. Sempre o melhor da sua adoração. A palavra do Senhor diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Lá em Romanos 8:14, nós podemos receber essa palavra do Senhor e perceber que nós devemos sim sermos guiados pelo Espírito. Que nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso pensar e o nosso agir precisam estar alinhados ao Espírito Santo de Deus. Então, que você busque em oração, em estudo da palavra
palavra do Senhor, essa intimidade, para ser de fato guiado pelo Espírito do Senhor e possa ser visto como um filho de Deus. Amém? Seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em branco, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Faça essa oração. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Que esse seja o nosso querer todos os dias. Cante com vontade, faça essa oração. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Nesse momento eu convido o coral Vozes que Adora para ter um momento aqui de cantar.
Amém. Nesse momento, nós teremos a oportunidade de dedicarmos os dízimos e as ofertas no altar do Senhor. E nós faremos isso louvando mais uma vez todos de pé. Que estamos certos disso. Convido a irmã Nádia para vir aqui à frente e orar em agradecimento aos dízimos e ofertas. Graça e paz, oremos. Senhor Deus, Pai amado, glorioso és tu, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos por este dia que o Senhor nos concede, ó Pai, para estarmos aqui, Senhor. Te louvando, te agradecendo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas e por tudo que certamente o Senhor irá fazer. Te agradecemos, Senhor, por todos os dízimos e ofertas depositados aqui na Tua casa, Senhor. Da sabedoria, Pai, a todos que irão, Senhor, conduzir, Pai, para que a Tua obra seja realizada aqui na terra, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela saúde, pelas bênçãos recebidas, pelo Teu sustento, Senhor, dia após dia, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos amparado, Senhor, todos os dias das nossas vidas, Senhor. O Senhor não falha, o Senhor é fiel e nós te agradecemos, Senhor, imensamente pelo Teu amado amor, Senhor. Muito obrigado por tudo, esta oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós servimos a um Deus tão grande, mas tão grande. E nós temos Ele como nosso Pai, porque Ele nos adotou, porque Ele nos amou primeiro. E a Bíblia nos narra que lá nos céus, os anjos, eles cobrem o rosto diante do Senhor, porque eles sabem quem é Deus. Eles sabem a grandeza de Deus. E nós sabemos quem é esse Deus. Meus irmãos, que a cada dia mais nós tenhamos a
certeza da grandeza do Senhor e que nós saibamos que nós não somos grandes perto de Deus, que Ele é que é grande e que a cada dia mais a gente queira que a nossa glória seja falar desse amor para as outras pessoas, seja ser um espelho do Senhor no mundo, onde quer que nós estejamos. Que esse seja o nosso alvo, que nós possamos adorar o Senhor, sabendo que somente a graça dele nos basta. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua preciso ser reconhecido. Cante com fé, cante com amor. Ele que é grande. Serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu. Todos juntos No Santo dos Santos, só os olhos do Senhor te veem. só Teus olhos
teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu Prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu Amém. Convido a nossa irmã Rita Marques, que trará a palavra essa noite. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Convido a igreja a se levantar. Abra sua Bíblia em Romanos 8, do 12 ao 17. Amém? Diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos todos ler o 15? Porque não... Amém? Vamos orar ao nosso Deus por essa noite. Senhor, eu agradeço a Tua presença, Senhor, neste lugar. Agradeço porque o Senhor é bom e é fiel ao nosso coração, é fiel à nossa casa. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso e nos ama, cuida de nós, é o nosso guia. Eu peço em nome de Jesus que a Tua palavra seja falada ao coração dos meus irmãos, assim como o Senhor falou ao meu coração. E que o Espírito de Deus esteja testificando, Senhor, nos corações dos meus irmãos, essa palavra. E que seja bênção, e que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa que está aqui e cada pessoa, Senhor, que vai ouvir essa mensagem em algum lugar.
Então, que a presença do Senhor seja o melhor momento desta palavra, Senhor. Nós cremos que o Senhor é fiel, nós cremos na Tua presença, Pai. Então, seja conosco em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Hoje eu quero falar de um assunto que toca profundamente a nossa vida. E é falar de família, falar de infância, falar da cura e da graça de Deus como o nosso Pai. Temos um Pai, amém? Temos um Pai celestial, temos um Pai sobrenatural. Temos um Pai que nos ama, que se inclina por nós. E todos nós, geralmente, nós carregamos alguma marca. Geralmente, na nossa história, a gente tem ou marcas boas ou marcas ruins. E a gente vai crescendo e labutando com essas marcas, não é verdade? E muitas vezes elas vêm daquilo que nós vivemos na nossa casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos. E nas relações que a gente tem com as pessoas próximas. Dentro da igreja, dentro do nosso trabalho. E eu quero falar que o Evangelho de Cristo é o poder para mudar as nossas marcas. Ele tem poder para trabalhar em nosso coração e modificar essas marcas, essas cicatrizes e florescer dentro do nosso coração. Amém? E eu sei que o Evangelho do Senhor, ele muda histórias. É por isso que nós estamos aqui. O Evangelho do Senhor mudou, nos encontrou em algum momento. E quando nos encontrou, aí o Senhor fez uma grande obra em nosso coração. Amém? Eu sempre vou falar por aí do meu testemunho, porque eu sei que o Senhor me encontrou, eu sei que Ele mudou, transformou muitas marcas. E eu queria só pincelar alguma coisa da minha vida aqui. Eu sou filha de, para quem não me conhece, né? Eu sou filha de entre 5 irmãos. Eu sou a única mulher. E nós crescemos, lá numa casinha, nós crescemos numa casinha de barro, a gente construindo junto com a mamãe, porque quando chovia, o que acontece numa casa de barro quando chove? A água vem, derrete tudo. E aí, nesse período de crescimento, meu pai saiu de casa, deixou a mamãe com 5 filhos e fomos vivendo. E aí, conversando com um dos meus irmãos, eu vi algumas situações. Cada um tem a sua marca, cada um tem a sua trajetória. E aí ele pensa de um jeito, eu penso do outro, e assim vai. E eu costumo falar que a gente cresceu sobrevivendo, cada um do seu jeito. A mamãe saía para trabalhar e cada um ficava em casa sobrevivendo da melhor forma que a gente achava, como criança. E aí, isso marcou muito a minha infância. E eu até perguntei hoje ao pessoal, o que vocês têm uma lembrança da infância? Eu sempre falo que eu não tenho uma lembrança boa, porque não tem. Eu procuro na minha mente e não tem nada que é interessante, não consigo lembrar. E aí, essas marcas vão trazendo um vazio no coração da criança, no coração do adolescente, do jovem, e cresce um adulto todo frustrado. Um adulto com medo, inseguro. E aí vai vivendo, passando o tempo aí com esse coração cheio de, ou sem nada, né? Vazio. E sabe o que eu percebi? E que muitas pessoas que têm problemas com os pais, que não têm uma paternidade, não têm uma mãe ali presente, ali junto com eles na infância, que geralmente essas pessoas, principalmente quando não tem um pai presente, eles têm dificuldade a olhar a Deus como um pai. Então, é uma labuta para que você... Não, mas eu tenho um pai, eu nem estou vendo. Como é que se você não tinha, na sua infância, você não tinha a presença de um pai, fica muito difícil você crescer achando que Deus pode ser um pai. Se
apagou, não tem nada. E eu lembro que quando eu me converti, a esposa do pastor sempre falava: Ritinha, você tem um pai? Eu não tenho um pai. Como assim? Não tem. Ela: mas Deus é seu pai. E a gente, no discipulado, que eu ia toda segunda para a casa dela, aprender sobre Deus e sobre mim, aí a gente foi passando e ela lutava: Ritinha, você tem um pai? Não. Até um dia que realmente, eu tenho um pai. Não tive um pai terreno presente ali comigo, mas aí eu tenho esse pai aqui, que nunca me abandonou. E eu nem sabia que ele não tinha me abandonado. E aí fui crescendo. Só que na minha, já adulta, eu confesso para vocês que eu sempre morei só, antes até mesmo de ir para o seminário. A mamãe morava com o meu padrasto em outra casa e eu morei só. Mas aí foi crescendo, fui para o seminário, voltei. E adulta, sabe o que acontecia? Eu acordava na madrugada com um sentimento, um vazio, uma dor, uma agonia no coração. Uma agonia que eu não entendia por quê. E sabe o sentimento que vinha? Solidão. Era algo assim que eu não sabia explicar. Cristã, não sabia o porquê. E eu chorava muito, mas por que isso acontece? E aí eu fui vendo. Passando o tempo, eu vi que aquele vazio ainda estava ali. E eu precisava lidar com isso e lembrar que eu tenho um pai que não me abandona. Até o dia que o Senhor falou: eu sou teu pai, menina. Eu já adulta. Eu já sabia que ele era meu pai, mas ao longo dos anos parece que se a gente não ficar sensível à voz do Senhor, a gente pode esquecer isso. E aí a gente vai passando. E talvez aqui alguém se identifique ou não comigo. No sentido de: não cresci bem com a minha família e tal. Mas, às vezes, existem marcas de ausência, existe rejeição, existe dor. Só que eu tenho uma boa notícia para a igreja. Amém, igreja? Eu tenho uma boa notícia. Deus não nos deixa sozinhos. Deus não nos deixa sozinhos. E isso é bênção. Deus não nos deixa sozinhos, porque Ele é um Pai perfeito. Ele é um Pai de amor e Ele vem ao nosso encontro mesmo sem a gente saber. Porque Ele diz: eu me importo com você. Eu vejo o seu sofrimento. Se a Bíblia fala que antes mesmo da gente nascer existe um propósito, por que eu vou pensar que eu não tenho um Pai que me dê um propósito aqui nessa terra? Existe um Pai que nos ama e que Ele é perfeito e que Ele jamais vai nos abandonar. Amém? Jamais Ele vai nos abandonar. Ele adota a gente como filho e nos dá uma nova identidade e nos dá uma nova família. E é sobre isso que eu quero falar, sobre um Jesus que pode transformar as nossas memórias de dor e virar testemunho. Quantas pessoas aqui têm histórias de dor que viraram testemunho e abençoam muitas pessoas que passam pela situação? Então, Deus pode mudar a nossa história, porque Ele muda através da cruz. É através da cruz, do sangue de Jesus derramado, quando Ele deu o perdão. E eu vi esses dias que Deus desmonta a nossa tenda em um lugar de dor para reconstruir em um lugar de cura. E eu creio. Em vez da dor, Ele traz para nós a cura. Ele sara o nosso coração. Ele preenche esse vazio. E quando olhamos para a Bíblia, a gente vê que homens dentro da Bíblia também passaram por isso. Se a gente lembrar da história de José, José foi rejeitado, ele foi vendido. Davi, ele foi esquecido pelo pai quando Samuel foi lá ungir os outros filhos. E Timóteo, que foi criado sem referência paterna, espiritual, mas com a fé da sua mãe e da sua avó, ele estava ali. Então, não só a gente, vem diante com situações dentro da família, que precisa que em algum momento algo vai acontecer ali para mudar essa história. E eu creio nisso. A palavra nos mostra que
famílias imperfeitas, também pode mudar e transformar em uma história de redenção. E isso nos consola, porque significa que Deus escreve histórias lindas, mesmo em meio às dores. E talvez você carregue uma lembrança que dói. Mas eu quero dizer que o passado, ele não define o futuro em Cristo. Ele não define. Ele não define. E quero olhar hoje, junto com a igreja, que Deus age no meio das histórias. Deus age no meio das famílias. Deus age e o primeiro ele vai lá, ele age nas marcas que a gente vai crescendo, né? Da nossa infância ele age. Depois ele vai revelando o seu amor como pai. E depois, por fim, ele vai mostrando que na cruz é o lugar de cura. Ele vai mostrando que existe uma família. Quantas pessoas aqui não chegaram no evangelho aqui sozinho? E aí foi juntando, foi trazendo a família, e foi modificando. E a família foi ficando feliz. E a família começou a guardar aqueles xingamentos, a tirar da sua boca. E a família começou a ter fartura ali. E a família começou a entender que existe algo diferente. Por quê? Deus muda histórias. Amém? Deus muda histórias. Se a gente olha para a história de José, ele foi rejeitado pelos irmãos, jogado num poço, vendido como escravo, e a sua família marcou a sua vida com rejeição. Mas aquela marca não foi a última palavra, porque a gente conhece a história de José. A gente conhece o que Deus fez na história de José. José pôde dizer no fim, ele disse assim, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Está em Gênesis 50, 20. A marca virou o quê? Um testemunho. E ele ainda abençoou muita gente lá na frente. Então, Davi, se a gente volta, olha para a história de Davi, como profeta, Samuel chegou na casa de Jessé para ungir os outros filhos, Davi nem foi lembrado. Isso pode trazer uma marca de esquecimento e poderia ter gerado uma revolta. Mas Deus, aquele Deus que tem propósito desde do ventre da mãe, Deus tem um propósito, ele diz, esse menino aí tem um coração segundo o meu. Deus tem propósito na vida de cada um. E o propósito dele é para fazer a gente lembrar que nós somos filhos amados. Nós somos filhos queridos. E nós precisamos nos sentir acolhidos como filhos. Acolhidos. Amém? Aí se a gente olha para Timóteo, um jovem que cresceu sem referência espiritual paterna de seu pai, a marca da ausência estava ali, mas Deus usou a fé da sua mãe e da sua avó. Quantas pessoas, semana passada o pastor mostrou aqui o batismo de netas, de pessoas que já se foram, mas que a geração, a promessa do Senhor estava ali se cumprindo. A promessa do Senhor se cumpre. E mesmo que, não tenho pai aqui, mas existe pessoas que o Senhor vai colocar ali para orar pela gente. Orar e se importar. E fazer família da gente. Se fazer família. E aí, Paulo se tornou um pai espiritual de Timóteo. Olha que beleza, o Senhor é perfeito. Ele sabe o que faz. E ele vai mostrando, sabe, a gente pode até sentir a falta de um pai, mas Deus levanta pais espirituais na fé. Geralmente eu falo com o meu primeiro pastor, falo, pai estou, porque eu sei o que eles me ensinaram quando eu cheguei na igreja, como eles se fizeram família para mim. E geralmente a gente tem uma família dentro da igreja que a gente cata para a gente, e a gente, que família legal. Isso é especial, porque quem faz isso? É Deus. É Deus que faz isso.
É Deus que faz isso. Romanos 8, como a gente leu no início, nos lembra que nós fomos adotados. Deus não é um pai distante, Ele é um pai que se inclina. Eu sempre falo, Deus é um pai que se inclina para ouvir a nossa voz. Quando a criança chama, vem cá. Aí a gente não dá para ouvir, a gente precisa se inclinar. É assim que Deus faz. Ele se inclina para ouvir a nossa voz, como um pai que ama e se importa com a gente. O pai terreno, ele pode falhar, pode se ausentar, mas o pai celestial é perfeito e amoroso. E eu preciso crer nisso. Eu tenho um pai e sentimento de solidão não pode existir em meu coração, porque existe um pai de amor. Ele é o próprio amor e se importa comigo. Ele não apenas nos chama de filhos, mas Ele nos adota e nos dá uma nova identidade e nos garante uma herança eterna. Amém? Muitas vezes as feridas da ausência de um pai, ela pode nos fazer inseguros. A gente acaba buscando outras coisas em outros lugares por conta da ausência, isso dentro dos vícios, e ninguém sabe o porquê. Se mete em cada coisa, porque não teve uma estrutura ali familiar, alguém que aconselhasse, alguém que chegasse junto e mostrasse um exemplo bom. Mas Deus nos resgata, porque Ele tem propósito de ser um pai amoroso. Amém? Porque em Cristo não somos mais órfãos, nós somos filhos amados. E eu queria falar hoje com a igreja sobre essa imagem aí, do caos à casa de Deus. Geralmente, eu costumo pensar assim no meu testemunho, como essa imagem, de olhar como era e depois a transformação que deu depois de me tornar filha de Deus. Porque existe mudança, e eu creio, eu posso me enxergar desse jeito, porque Deus mudou a minha vida, Ele mudou a minha casa. Num lugar de xingamento, num lugar de muita briga, de crescer sem saber o que era a palavra perdão. E nem pensar nisso, mas viver ali para sobreviver, lutando, brigando, sendo arrogante para me defender na infância. E crescendo bruta, dando resposta em todo mundo. Aí vem Deus amoroso que vem... É como eu falo, eu conheci Jesus, eu conheci muito o amor de Deus através do abraço da criança. Porque quando eu era tão rígida, tão bruta, eu não queria que ninguém encostasse em mim. Aí vem as crianças aí eu, no meu primeiro momento, dura. Aí vem a criança de novo e... Aí eu já chego assim, na cabecinha, mais dura. Aí o amor do Senhor vem, aí transborda, o amor de pai acolhedor. Aí Ele faz a gente receber a criança assim, pode vir, venha. Porque o amor, quando a gente encontra o Senhor e quando o Espírito de Deus passa a habitar em nosso coração, precisa haver essa mudança. E não é nós, é o Senhor que faz. O Senhor, eu lembro que o pastor falava, Ritinha, você precisa ser mais dócil. Homem, precisamos. E quando a gente vai trabalhar aí fora, que a gente é bruto, que a gente não deixa se moldar pelo amor de Deus, a gente sofre. E muita gente nem quer a gente perto, por conta da brutalidade, da arrogância no coração e daquele espírito de escravidão, porque não foi moldado, não deixou ser moldado. Mas o Senhor continua ali. Eu sou um pai amoroso e eu quero transformar a sua vida do caos para você ser uma casa de Deus. Uma casa de Deus. E o Senhor é capaz de fazer isso. Mas a gente também precisa querer. Porque às vezes a gente vira as costas e não quer essa mudança. E aí a presença de Jesus transforma a nossa realidade, traz perdão, reconciliação e mudança.
traz mudança à nossa vida. E eu quero falar 3 ações que fazem essa transformação dentro da nossa casa. Amém? Vamos para a primeira ação. Sabe qual é a primeira ação que traz essa mudança para o nosso coração? É o olhar a cruz como um lugar de cura. A cruz é um lugar de cura. Essa é uma ação que eu preciso olhar para ser transformada. Porque Jesus morreu numa cruz para me dar o perdão pelos meus pecados. Existe cura na cruz. Isaías 53 diz... Isaías 53 diz que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Na cruz, ele não apenas pagou pelos nossos pecados, mas ele também levou as nossas rejeições, as nossas mágoas, as nossas feridas emocionais, as nossas feridas. Jesus levou. Amém? E porque o nosso coração muitas vezes quer viver contra isso aqui que ele está falando? Algo não está legal aí. Eu gosto de pensar na imagem, quando Deus quer nos levar para um novo lugar, ele vai desmontar a tenda onde a gente estava. Isso aí precisa ser desfeito. Essa parte aqui precisa desfeita para que o novo aconteça. E é assim que o Senhor faz em nossa vida. Ele levanta uma nova tenda, um novo lugar de cura. Ele dá pessoas ao nosso redor para a gente observar como é. Por isso a importância de ser exemplo, como cristão, como pessoa dentro da nossa casa. Porque o Senhor vai mandar pessoas, as pessoas, para olhar a gente e ver. Oxe, isso é legal. Isso é legal, quero fazer também. Porque na minha casa não era assim. Eu quero viver isso. E muitas vezes eu tinha esse olhar. Olhava para algumas famílias e eu, que legal é ter uma família. Ou eu não sabia como era ter uma família. Que legal é ter uma família diferente da minha. Sem xingamentos, sem brigas. Sem brigar por comida. Eu quero uma família assim. Que legal. E aí, talvez a sua infância tenha sido marcada por dor, ou não. Mas Cristo levanta uma nova tenda. E eu sei que o Senhor levantou novas tendas aqui. E para a gente olhar para a cruz como um lugar de cura e ver, meu Deus, a minha casa precisa ser curada. Porque se eu estou, o Espírito de Deus habita em mim e fala que quando a gente reconhece o Senhor como nosso Senhor e Salvador, o Espírito de Deus habita em mim, precisa haver uma mudança, porque agora eu não sou mais escravo do pecado, agora eu sou filho de Deus. Ele me adotou como filho. Precisa haver mudança, de acordo com o Deus Pai. Amém? O Deus amoroso. A cruz, ela pode transformar dor em testemunho e vergonha em honra. A cruz tem esse poder porque ela cura, ela faz coisas grandiosas na nossa vida. A cruz nos ensina a perdoar dentro de casa. Na cruz, Jesus não apenas levou as nossas dores, ele também liberou perdão. Sabe quando? Quando ele olhou para aqueles que o feriram e disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o modelo que precisamos levar para dentro das nossas famílias. E a cruz é o lugar onde aprendemos a perdoar, porque Jesus nos perdoou e isso é uma dívida impagável. Jesus nos perdoou. E a gente não precisa segurar o perdão. Talvez dentro da nossa casa exista silêncio, mágoas não ditas, palavras pesadas ou feridas antigas. E o perdão? Aonde está?
Mas é diante da cruz que aprendemos a soltar o peso. E o peso a gente vai soltando quando a gente olha para aquele que morreu numa cruz por nós. O mesmo perdão que nós recebemos na cruz é o mesmo perdão que eu posso oferecer para alguém. Esse é o mesmo perdão, essa é a essência, essa é a raiz. É o mesmo perdão na cruz, aquele perdão que eu te dou o meu perdão, eu estou morrendo por você. Esse mesmo perdão, ele está dizendo, oxe, meu filho, vá, dê para o outro. Libere esse perdão, abra o seu coração. Muda a sua história. Eu não sou um pai amoroso? Quando a cruz entra dentro de casa, ela quebra ciclos de ressentimentos e abre espaço para a restauração. Amém? A cruz, ela quebra ciclos de ressentimento e abre espaço para a restauração. Abre espaço para dar espaço para restaurar a nossa vida. A cruz não é apenas um símbolo religioso, como muita gente anda por aí colocando como amuleto. Ela é o lugar onde a família encontra a cura para seguir em amor, sem viver escrava de feridas do passado. E muitas famílias hoje nem conversam sobre isso. Estão no silêncio. E o Senhor está falando, com ressentimento não tem perdão. Não existe perdão. Não existe arrependimento. Aí eu tenho uma pergunta para a igreja, e eu me incluo, tá? Eu me incluo porque quando eu vou fazendo aqui, eu também vou me colocando dentro dessas perguntas, dentro do que o Senhor está falando. Do jeito que é a sua casa, a sua família está hoje, você gostaria de mantê-la do mesmo jeitinho? Tá tudo bem? E aí, daqui a 5 anos, como é que você pensa, ou como é que você deseja que a sua família esteja? No sentido das marcas, dos ressentimentos, do vazio. Você está satisfeito com a sua casa do jeitinho que ela está hoje? Perguntas. A segunda ação que faz transformação dentro da nossa casa, da nossa família. A primeira, eu sei que eu preciso olhar para a cruz. Amém? Olhar para a cruz, não só olhar para a cruz, mas saber que a cruz é o lugar de cura. Tá? A cruz é o lugar de cura. A segunda ação que faz toda essa transformação dentro da nossa casa é confiar no perdão como um caminho da restauração. Confiar no perdão não é na sua força, não é no jeito que você pensa, eu penso assim e ponto. Não, é confiar no perdão, que ele é o caminho da restauração. Existe um passo essencial para viver essa cura, e é o perdão. Colossenses 3:13 diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Gente, perdão não é dizer o que aconteceu, se foi certo, se foi errado. Perdão não é esquecer. Perdão é abrir mão de carregar essa dívida e tirar o peso do seu coração. Perdão é uma decisão. E aí, sabe quando eu penso no perdão? É que quando eu penso no meu testemunho, e o meu testemunho envolve, na adolescência, roubar as coisas das pessoas, pegar as coisas das pessoas. E quando eu conheci Jesus, você chegar na igreja assim, e aí o amor do Senhor lhe acolhe, e você precisa de transformar. Sabe que a gente tem que dar passos? E o primeiro passo, eu acho que é reconhecer o nosso erro e ir até aquelas pessoas que a gente consiga encontrar pelo caminho e falar, você pode me perdoar? Porque eu lembro que o Senhor falou tanto ao meu coração, porque Ele falou, eu te perdoo. Aí sabe o que aconteceu?
o Senhor, o Espírito Santo, para as pessoas que eu consegui falar, aí eu batia. Oi, Ritinha. Aí eu vim aqui pedir perdão. Você pode me perdoar? Por isso, e por isso, e por isso? E eu bati, não foi em uma casa só. Eu bati em várias casas. Você pode me perdoar? Ó. Aquelas pessoas que me olhavam com ódio, elas, se eu ando lá em Centro-Sé, elas dizem, por que você não veio tomar café aqui em casa? Eita, o perdão ali, gente. Pode restaurar e dar um cafezinho. Amém? Só que chegou um dia que eu precisei pedir perdão, né? Só que chegou o momento em que o Senhor falou assim, se você não perdoar, eu também não vou perdoar o que você fez. Aí foi quando o meu coração doeu. Porque o Senhor falou para eu perdoar a quem abusou de mim. Aí veio. Agora eu não tinha que pedir perdão, agora eu tinha que liberar o perdão para a pessoa. Aí o Senhor falou, e aí? Aí eu com dor no coração. Por quê? Perdão não é um sentimento, é uma decisão. Uma decisão baseada na transformação que Deus fez na minha vida. Porque se eu volto e olho para a cruz como um lugar de cura, eu vou exercer o perdão. E aí eu preciso liberar. E eu liberei, mas não falei, não cheguei a falar para a pessoa. Naquele momento, eu não falei. Alguns anos, acho que tem uns 2 anos, eu acho. Eu entendi que eu precisava falar para a pessoa. Aí eu liguei, falei, ei, lembra da infância? Eu não falei as coisas, porque isso é um pouco constrangedor, principalmente para quem faz. Lembra da infância? Pois é, pois saiba que eu já te perdoei há muitos anos. E eu queria que você soubesse que eu já liberei o perdão para você. Faz tempo. E eu não queria que você seguisse aí sem saber disso. Porque o perdão muda histórias. Ele liberta. Para algumas pessoas, a gente precisa bater na porta e dizer, ei, eu sou mudado agora. Eu tenho o Espírito de Deus no meu coração. Agora eu quero novidade de vida. E como que eu vou fazer? Se o ressentimento está no meu coração, se eu não quero perdoar ninguém e eu vou ofender todo mundo. Não está certo. Porque o Deus é um Deus que acolhe e é um Deus amoroso. E Ele quer que esse amor transborde dentro de nós, para que a gente transborde para os outros. Por quê? O mesmo perdão que Jesus lá na cruz, Ele liberou, é o mesmo perdão que eu tenho que liberar para quem nos ofende. E eu também saber da minha responsabilidade quando eu machuco as pessoas, quando algo foi ruim e eu saber chegar. Vamos conversar? Precisamos conversar. O perdão precisa estar aqui. A mudança. Mas muitas famílias não têm feito isso. E aí segue a vida até a bomba estourar. Até a bomba estourar. E as marcas vai passando e a gente vai se tornando adulto, vai ficando idoso, está chegando o tempo de partir para o Senhor, quando chega o momento que é dele. E aí, gente, e o perdão, e o olhar para a cruz como um lugar de cura, aonde está? Talvez você não precise liberar perdão. Na verdade, talvez você precise liberar perdão para seu pai. Chega um tempo que a ausência lá, eu tenho que liberar perdão para o meu pai. E muitas vezes a gente vê que aqueles que nos ofendeu em algum momento, ele não consegue nem reagir durante a vida. É bem difícil. Não consegue nem se encontrar. E a gente não é para ter pena, mas é para liberar o perdão, sabendo que Deus é que pode fazer as coisas.
Talvez você precise liberar o perdão para seu pai. Talvez você precise liberar para sua mãe, ou para seu irmão ou irmã. Talvez precise liberar para alguém da família, ou para alguém que você ofendeu em algum momento. E tem que chegar a hora que você precisa conversar. Tem que chegar a hora que precisa... Eu sou cristão, eu não quero. O Espírito de Deus entrou e eu não sou mais escravo. Agora eu sou filho e eu sou filho amado de um Deus acolhedor. Amém? Enquanto o perdão não é liberado, a ferida não cicatriza. Não cicatriza. Perdão não é um sentimento, ele é uma decisão. E se eu não tenho uma decisão baseada em um Cristo que perdoa, para qual caminho eu estou indo? Não é o de Deus, não. Perdão é a chave que abre portas da restauração. Sem perdão, não existe cura verdadeira. Sem perdão, não existe cura verdadeira. Não existe. E eu creio que hoje o Senhor quer nos levar a liberar ou até lembrar de situações que a gente precisa. Ou liberar perdão, ou pedir perdão quando a gente ofendeu alguém. Há chance. E a gente precisa pensar nesses assuntos. Porque essa é a base de mudar a minha vida. Porque o Espírito de Deus habita em mim. E eu não sou mais escravo. Eu sou filho de um pai amoroso e acolhedor. Amém? As famílias precisam ser restauradas. Mas vai ser através da cura. E se Deus nos perdoou, como nós temos exercido esse perdão, como é que a gente exerce esse perdão dentro de casa? Como é que a gente lida? Como é que a gente lida dentro da nossa família? Quando alguém nos ofende ou quando a gente ofende? Deixa para lá? Não pode. Vai estourar. E vai ficar mais difícil. A base de Deus é a reconciliação. Ele nos reconciliou, Ele nos deu amor, Ele morreu por nós. E que ousadia é essa nossa? Que cabeça dura de não querer se dobrar diante de um Deus amoroso e não querer fazer as coisas conforme o que Ele tem falado. E sabe o que acontece? A gente anda por todos os lugares com ressentimento. Vai para o trabalho com ressentimento. Vai com amizades com ressentimento. Briga com todo mundo com ressentimento. Dentro do casamento com ressentimento. E não é curado, e não é mudado, e não é restaurado. Aí fica difícil. Muito difícil. Você já liberou perdão dentro da sua casa? A casa só torna a habitação plena de Deus quando há perdão. Somente. Quantas vezes repetimos que cremos em um Deus de amor, mas guardamos mágoa no coração? Quantas vezes? Aí dá. Perdão recebido de Deus é perdão liberado para os outros. Eu recebo o perdão e eu vou liberar para os outros. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Perdão abre espaço para que a família seja curada. Como queremos que Deus restaure a nossa família se não abrimos espaços para o perdão? Não vai. A terceira ação a primeira ação que faz essa transformação é olhar para a cruz como lugar de cura. A segunda é olhar para o perdão como um caminho. E a terceira, sabe o que é? Adultos. É chamado para sermos curados. Adultos curados. Precisamos ser adultos curados. Não somos mais crianças. E a gente começa a tomar decisões baseadas na maturidade. Maturidade cristã, maturidade pessoal. É isso.
Deus não quer que fiquemos presos às dores do passado. Ele nos chama para ser uma geração que quebra ciclos de abandono, de rejeição. E você pode não ter recebido tudo o que precisava como filhos, mas em Cristo você pode se tornar um pai diferente. Amém? Podemos ser diferentes, pode haver mudança. Quem quer construir um relacionamento junto com alguém, precisa lembrar sobre isso e tratar muitas coisas que não foi tratada, e isso inclui o perdão. A família não pode ser restaurada sem ele. Em Deuteronômio 6 fala da responsabilidade de transmitir a fé às próximas gerações, como foi a pregação do pastor que ele falou semana passada. Que responsabilidade nós temos de ser curado para curar a nossa próxima geração, e isso é através de Jesus, é através do Evangelho de Deus. Em nossa vida, se nós deixarmos. Senão, nada acontece. Essa é a realidade. Nós temos essa missão, sermos adultos curados para formar famílias curadas. Para formar famílias curadas. Qual tipo de família é a sua? Tudo começa na cruz, no perdão e no amor do Pai que nos adota. Sabe como eu concluo? É que o caos não é o fim. Ele é o lugar onde você pode começar de novo. Amém? É o lugar onde pode começar de novo. Romanos 8 diz: não recebemos um espírito de escravidão para vivermos novamente atemorizados, mas recebemos o Espírito de Deus, Espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Somos filhos amados. Isso significa que o caos não é o nosso endereço. A ausência, a rejeição, a mágoa, tudo isso já passou. Agora nós somos filhos adotados, filhos amados, amém? E a nossa família precisa sim dessa restauração, desse olhar. Nós não podemos ser adultos sem a cura. Nós precisamos ser adultos curados através do Evangelho, através do nosso olhar para Cristo. É como uma criança que cresceu no orfanato, sem referências de amor, de repente ela é adotada por uma família amorosa. E ela começa a receber esse amor. Ela aprende a confiar, ela aprende a sentir pertencente a um lugar, aceitar que tem um lar. Aceitar que tem um lar. E assim é conosco. O perdão foi a porta, a cruz foi o caminho, e hoje a casa de Deus é o nosso destino. Amém? Amém? Agora somos filhos de Deus. Isso significa que não podemos mais viver como escravos. A filiação muda a nossa identidade e também muda até o formato da nossa casa. É diferente. Algo acontece, porque o Espírito Santo de Deus preenche o nosso coração, e o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer com que a gente sinta acolhida por um amor, um Deus de amor, um Pai de amor. Amém? Precisamos permitir que Cristo restaure a nossa casa e os nossos relacionamentos. Precisamos chegar até alguém e falar: ei, eu quero te perdoar, eu quero pedir perdão, eu quero liberar, eu quero conversar com você. Porque eu tenho um Deus de amor no meu coração e eu preciso dessa mudança. E hoje eu digo para todos nós, a mudança começa em nós. Não espere do outro. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, tem que partir de você. Amém? Quando uma mãe é restaurada, quando um pai é restaurado, uma geração inteira é restaurada, amém? Parte de nós. Parte de nós. Porque quando um filho entende que é amado por Deus, ele carrega esse amor para dentro da sua casa. A gente quer levar para onde a gente for. Amém? Hoje, Deus nos chama a essa transformação.
Não mais feridos, mas agora curados. Não mais presos ao caos, mas vivendo como uma casa de Deus, habitada pelo amor de Deus. Amém? Quero te convidar a se juntar à sua família. Quem estiver aí, se junte aí com sua família. E a gente vai orar enquanto a gente canta essa canção. E a gente vai orar com a nossa família. Vocês são a minha família, então ora por mim também. Hoje Deus nos chama para essa transformação. Por isso que a gente precisa lembrar, existe uma nova história em Cristo Jesus. Convido a igreja a se levantar e a se juntar à sua família. A cura, a restauração e há um novo futuro para as nossas famílias. Amém? Há um novo futuro, eu creio nisso. Enquanto a gente canta, eu queria que vocês orassem em família. Enquanto eu e João cantamos essa canção, e que você falasse com quem está aí perto e pensasse no que Deus falou essa noite. Uma chance igual a essa, talvez eu não terá mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida
existe uma chance de mudança. Deus abençoe a todos. Poder se sentar, paz do Senhor. Aí eu lembrei de uma canção também, quero cantar também. Romanos capítulo 8, versículo de número 15. Diz que nós fomos adotados pelo Espírito. Cadê aqui? Nós fomos adotados, recebemos o Espírito que nos torna filhos por adoção, pelo meio do qual nós clamamos Abba, Pai. Toda criança judia, todo menino chama o pai de Abba. Abba é a forma carinhosa com que uma criança chama o pai. Não é pai, é paizinho, pai querido, painho. E toda criança judia chama a mãe de Ima. É a forma carinhosa de se chamar a mãe. Não é mamãe, mas é mãezinha, minha mãe. E a Bíblia diz que, pela adoção em Cristo, nós chamamos Deus de Abba. Chamar Deus de meu pai querido, meu paizinho, meu pai amado. É a forma mais carinhosa de se dirigir a Deus. Nós vamos para a música. Tem a música aí? Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se um coração perdoa, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Se você puder se colocar de pé. Machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar.
eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. O que é que a gente faz com uma mensagem que a gente ouve, que a gente crê na revelação de Deus, na iluminação do Senhor? Curve sua cabeça agora e veja se essa palavra é com você, foi para você, foi para nós. O que é que havemos de fazer com ela? Você que está aqui e que está com o coração grata a Deus pela sua vida, pela sua família, por algo que aconteceu, vem aqui à frente agora, como símbolo de gratidão, dizendo: eu tenho uma bênção para contar desta semana. Eu sou grata a Deus, eu tenho uma bênção para contar. Vem aqui à frente. Quero convidar a Tatiana Bernardo. Hoje é aniversário de Tatiana. Tatiana hoje é uma mulher rica, empresária, dona de uma clínica própria, não é? Uma pessoa abençoada. Está aqui para agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas misericórdias do Senhor. Mas se você também tem uma bênção para contar, eu não vou lhe dar o microfone agora, não precisa ficar com medo. Vem aqui à frente como símbolo de gratidão, de dizer: eu sou grata a Deus por esta semana que passou, pela bênção ou pelas bênçãos que eu ou que minha família recebeu. Vamos orar juntos? Santo Deus, maravilhoso Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, que a Tua palavra, Senhor, seja sempre viva em nossos corações, Teu poder operando, nos aperfeiçoando, nos trazendo para o centro da vontade do Senhor. Obrigado pela vida de Tatiana. Que a Tua mão, que a Tua bênção, que a Tua misericórdia continue sobre ela, sobre todos os seus projetos, Senhor. Obrigado pela vida da missionária Rita. Que a Tua mão, Senhor, também continue se revelando a ela e cuidando de todos os passos. Obrigado por estas pessoas que vieram aqui à frente como símbolo de ter algo de bênção para contar, ter um testemunho vivo de algo maravilhoso que aconteceu na semana que terminamos, no dia de ontem. Obrigado, Senhor. E ajuda aquelas que estão passando pela luta, pela prova, estão passando pela escola da vida e estão achando que o Senhor
não continua no controle da vida delas, que tudo está dando errado, que não sabe por que está acontecendo isso, mas que cada um de nós possamos aprender na escola da vida e entender que nós somos forjados para nos tornarmos cada dia mais fortes. No nome e para a glória do Teu Filho Jesus, é o que nós oramos. Amém. Que o Eterno te abençoe e te guarde com a força do perdão. Com a oração silenciosa nós vamos nos despedir.